Bom dia, pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Professor Celso que vos fala. Vamos de novo na matéria mais importante da vida de vocês, que é História. Vamos viajar por essa matéria maravilhosa e deliciosa. E hoje o nosso tema é Iluminismo e a independência dos Estados Unidos da América. Não esqueça, o tema do nosso projeto é a influência dos pensadores. Como os pensadores pensaram e pensam atualmente a ideia, a cultura, a ideologia, né? Então, como essa influência do iluminismo, que influenciou as colônias americanas, chegou até a independência do Brasil, esses pensadores aí, como eles influenciaram na cultura mundial. É o tema do nosso projeto que nós estamos desenvolvendo, correto? E aí, galera, nós vamos então começar com a ideia do pensamento iluminista, né? Que vocês já chegaram a discutir comigo em sala de aula. Eu passei um documentário, lembra do nosso documentário sobre o iluminismo. O pensamento iluminista, ele é um movimento, considerado um movimento intelectual, que surgiu exatamente no século XVII, né? Então, qual era o ponto principal do iluminismo? Era a crítica ao antigo regime, aquele regime absolutista dos reis na França, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal, aqueles reis que eram considerados enviados de Deus, né? Escolhidos por Deus para governar exatamente aquela nação. E a linha do pensamento iluminista saía desse tema, era contra esse absolutismo, esse direito supremo, né, que os reis tinham, o direito à vida, à morte, às leis. Ele era exatamente o símbolo maior, como no caso de Luís, né, Luís XIV, Luís XV, que falava: o Estado sou eu, né? Então eu sou o país, eu sou a lei, eu sou tudo. Então aí começa a difundir esse pensamento iluminista. Vocês estão vendo aqui do lado, né, o que eu coloquei aí, uma pirâmide acrítica, né? Eles criticavam exatamente o que? A sociedade de ordens, que era baseada exatamente nessa teoria, nesse propósito que era o absolutismo. O pensamento iluminista, ele tinha exatamente por princípio 3 itens, né? A universalidade, que era princípios de leis que regiam a natureza e a sociedade. Então eles pensavam exatamente nessas leis que iam reger a natureza e a sociedade, comparando essas leis para que a sociedade pudesse se desenvolver. A individualidade, que era exatamente o indivíduo, ele deveria ser visto como concreto, como singular, como exatamente um ser único, muito importante, né? Ele era a base, era a individualidade. Ele não poderia ser apenas uma mera peça na história, não, ele tinha uma importância fundamental. A autonomia, né, que os pensadores iluministas acreditavam que o indivíduo, ele era apto a pensar por si mesmo. Ele não precisava de alguém para pensar. Ele não precisava da Igreja Católica, da Bíblia ou de um rei. Não, ele podia pensar ele mesmo. Ele tinha condição de pensar por si mesmo. E assim, obviamente, ele conseguia analisar, raciocinar e criticar, tá? O iluminismo, galera, que foi importante na história da humanidade, ele vai se expandir, tá? Então ele vai exatamente ter um Estado constitucional, né, que era a existência da autoridade central, é um outro item importante, né? Ele tinha lá a individualidade, que vocês viram comigo naquele primeiro momento. Ele vai ter esse Estado constitucional, que vai ser a existência da autoridade central bem definida, né? Que era basicamente aí uma crítica ao absolutismo. A filosofia iluminista, né, que foi difundida em vários países. Ela começa na Europa, ali na Inglaterra, na Holanda, e vai espalhar pela Europa inteira, chegando até o continente americano. Mas, galera, vai ser na França do século 17 e 18 que ela vai ter o seu ápice. Por quê? A França, de todos os países europeus, era o que mais representava o absolutismo. Na era de Luís XIV, Luís XV, na construção do Palácio de Versalhes, né? Quer dizer, o iluminismo ele vai estar fundado ali na famosa Revolução Francesa. Essa Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade baseada nessas leis. Então o absolutismo ele tem como ápice ali exatamente a França, né?
E é importante saber nesse momento, nesse contexto, em que essas ideias vão se difundir exatamente pelo mundo inteiro. Galerinha, a nossa próxima aula aí, a parte número 2, nós vamos analisar aí esses pensadores, né? Tudo bem, ela expandiu, beleza, mas quem eram os caras? O que eles pensavam? O que eles escreviam? E como ela influenciou aí a independência dos países nas colônias americanas? Isso é um assunto para a nossa próxima aula, galera. E não esquece do nosso projeto, hein? Tchau, tchau, até mais.